licença, dá 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 licença. Olá, eu sou Anderson Barreto e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou contar uma história de origem iorubana, um Itã, algo que aconteceu com os nossos ancestrais, os orixás. Houve um tempo em que Iku, a morte, resolveu assombrar uma aldeia e começou a matar plantas, árvores, bichos e pessoas. É certo que tudo o que vive um dia morre, mas acontece que Iku estava espalhando muitas armadilhas e os homens, mulheres, jovens, velhos, crianças estavam caindo nessas armadilhas e morrendo antes do tempo que lhe foi designado. Os moradores e moradoras daquela região começaram a ficar muito preocupados, porque muitas pessoas estavam morrendo. E se Iku continuasse trabalhando, em pouco tempo já não haveria mais aldeia. Então, eles criaram muitas estratégias, fizeram muitos planos para afastar Iku dali, mas nada dava certo. Os mais velhos, aqueles cuja sabedoria o tempo cultivou, resolveram consultar Orúmila. Orúmila poderia dar uma solução. Orúmila poderia conversar com Ifá. E Ifá, que sabe de todas as coisas, poderia dar um conselho sábio para aquela situação. Então, eles foram até Orúmila. Orúmila jogou os búzios. E a resposta de Ifá foi: apenas Ibeje poderá afastar a morte deste povo. E os mais velhos levaram aquela resposta ao povo. Mas as pessoas começaram a comentar. Ibeje? Apenas Ibeje? Como assim Ibeje? Nós tentamos de todas as formas, nós criamos planos mirabolantes. Ibeje? Ibeje vai afastar a morte de nós? Ibeje eram duas crianças gêmeas, filhas de Oxum. E as pessoas não acreditavam que duas crianças tão pequenas poderiam salvá-las daquele mal, daquele perigo. Os comentários não acabavam, né? Ibeje. Como assim Ibeje? Aquelas duas crianças que vivem brincando o tempo todo, aquelas duas crianças trapaceiras, aquelas duas crianças que tacam pedra no nosso telhado e saem correndo, aquelas duas crianças que vivem gritando, pulando felizes para lá e para cá, em cima de árvores, aquelas duas crianças. A notícia chegou na casa de Oxum. A notícia chegou aos ouvidos de Ibeje. E aquelas duas crianças gêmeas ficaram muito felizes. Nós temos uma missão, nós vamos salvar o nosso povo. Imagina só, que responsabilidade salvar o nosso povo. Ai, vamos criar alguma coisa, vamos criar uma artimanha, vamos fazer algum truque, a gente pode dar um jeito. As crianças pensaram e descobriram. Óbvio, existe uma forma da gente afastar a morte daqui.
a gente vai fazer isso. Então, as crianças pegaram o seu tambor, um tambor que elas tinham recebido de presente de Iemanjá. Era um tambor mágico, um tambor que deixava as pessoas tão felizes, mas tão felizes, que elas não conseguiam parar de dançar. Então, Ibeji pegou o seu tambor e foi caminhando em direção à floresta, onde imaginava que Iku estaria. Iku, quando ouviu passos na floresta, se escondeu. É hoje que mais alguém cai nas minhas armadilhas. E Ibeji foi bem devagarzinho, com muita atenção, olhando, pisando, olhando, pisando com calma. Quando chegou ali, na floresta, bem na mata fechada, Ibeji, duas crianças gêmeas, resolveram que uma delas se esconderia. Se esconderia numa moita que tinha ali bem perto de uma árvore, enquanto a outra começaria a tocar o tambor. A morte, Iku, percebeu que aquela criança sozinha ali na floresta não tinha caído na sua armadilha. Então, ela pensou: vou devorá-la eu mesmo. Vou me apresentar para essa criança e vou levá-la comigo. Então, a morte se apresentou. E quando a morte se apresentou, Ibeji, ou um deles, começou a tocar. A morte, quando ouviu aquele som, o som do tambor, se sentiu diferente, se sentiu feliz, e o seu corpo começou a balançar. E Ibeji, que não estava nem com medo, continuou tocando. E a morte se aproximou. Olha, eu sou a morte e eu vim lhe devorar e... A morte começou a dançar ao som daquele tambor. E Ibeji, percebendo que o plano estava dando certo, tocava cada vez mais forte. E a morte, sem entender muito o que estava acontecendo, perguntou: eu não consigo parar de dançar, essa música é tão boa, o que está acontecendo? A morte dançou tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. E não sei se vocês já tocaram um tambor, mas se você fica muito tempo tocando, as mãos cansam um pouco, né? Então, quando a morte dava uma volta no meio da sua dança, a outra criança que estava ali atrás da moita trocava imediatamente, começava a tocar o outro lado do tambor e continuava o ritmo. E a morte dançava, 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 e quando um cansava, o outro trocava. A morte parecia satisfeita com aquela dança, mas não sei se vocês já dançaram muito também, né? Quando a gente começa a dançar muito, 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 os nossos pés cansam, os nossos pés doem. Daqui a pouco começa a doer as cadeiras, a coluna. A morte estava dançando durante muitas horas e muitas horas e muitas horas. E fora que depois que você dança muito, também você começa a ficar com um pouco de falta de ar, né? E a morte foi ficando com falta de ar. E já não conseguia mais, já não tinha mais força para dançar. E pediu: olha, eu já vi que se você continuar tocando, eu não vou parar de dançar, porque esse som é muito bom. Você pode parar um pouco para eu descansar? E Ibeji disse: não, não vou parar de tocar. Pare de tocar, por favor, eu estou lhe implorando. Não, eu não vou parar de tocar. E a morte insistiu: por favor, pare de tocar. Não. Eu só paro
se a gente fizer um trato? A morte estava tão cansada, mas tão cansada, mas tão cansada de tanto dançar, que não tinha jeito. Ah, que trato eu posso fazer com uma criança? Diga o que você quer. Eu faço o que você quiser para você parar de tocar esse tambor, para eu parar de dançar, porque eu não aguento mais dançar. Eu estou muito cansado de tanto dançar. E a criança disse: eu quero que você se afaste da minha aldeia. Eu quero que você retire todas as suas armadilhas de morte daqui e vá para bem longe. Eu quero que você respeite o tempo designado a cada pessoa. Que criança inteligente, fala bem, sabe fazer negócio. Ah, mas isso é uma coisa que você está me pedindo que eu acho que eu não posso te fornecer. Tá bom, 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 tá bom. Se é isso que você quer, eu lhe concedo, desde que você pare de tocar esse tambor. E assim, eles fizeram um trato. E Beji parou de tocar o tambor e a morte saiu em disparada, para bem longe dali. As duas crianças gêmeas, os dois irmãos, seguiram felizes. Levaram o seu tambor para a aldeia e deram as boas novas. A morte tinha ido embora. Eles fizeram uma grande festa. Todos começaram a dançar ao som do tambor de Ibeji. 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 Ah, mas as crianças falaram para todas as pessoas daquela aldeia. Vocês estão achando que a gente fez isso e a gente não vai querer nada? A gente também quer alguma coisa em troca. Todo conhecimento requer algo. Algo de volta. Todo trabalho precisa ser pago. E nós queremos a nossa recompensa também. E as pessoas da aldeia disseram que Ibeji podia pedir o que quisesse. Aquelas crianças amavam quiabos e doces. Doces, muitos doces. E elas pediram que todos os dias as pessoas da aldeia trouxessem doces para elas. Além dos quiabos, que elas tanto gostavam também. Uma babinha de quiabo, que delícia! E a aldeia começou a trazer oferendas para Ibeji. E depois daquele dia, todos celebram a existência dessas crianças orixás. E você? Já celebrou essa existência? Já deu de recompensa a Ibeji algo doce? E nós temos muito o que aprender com elas, as crianças. Foi um grande prazer contar essa história para vocês e que ela chegue. Ela chegue como um vento de cura, um vento de sabedoria, um vento de renovação. Estamos vivendo tempos difíceis, mas as histórias, que muitas vezes são cíclicas, revelam muitos ciclos na nossa história enquanto humanidade, as histórias nos mostram que tudo pode passar. As histórias nos mostram que tem jeito. E as histórias nos mostram que nós precisamos estar juntos, juntos e juntas, criando estratégias,
estratégias para viver, estratégias. Sejamos como essas crianças, porque muitas vezes as nossas estratégias racionais, as nossas estratégias adultas, muitas vezes as nossas estratégias não veem coisas tão simples que o olhar de uma criança pode mostrar. Aprendamos com elas. Um beijo e até a próxima.